houve uma queda de internet aqui na nossa área e a gente está usando uma auxiliar aqui, uma reserva, né, para que a gente consiga concluir este programa de hoje. Pedimos desculpas a você que está nos acompanhando agora, né? Vamos gerar um outro link aí pelo Face, mas você já pode acessar aí agora. Você que está nos ouvindo pelo rádio, estamos ao vivo, né, de volta, e pedimos desculpas a você, ouvinte, nossa audiência, e também a você, meu caro Felipe Coutinho, nosso convidado. A gente vai atrasar um pouquinho aí, não sei como é que está a sua agenda, se a gente pode ir até umas 9h10. Sei que você está no Rio, tem compromisso aí, então te agradeço já de antemão. Meu caro Everton Luna, nós voltamos e esse último bloco, então, é a praia do Felipe, que são os números. Você tem uma empresa de pesquisa, não é, Felipe? Que, aliás, Sim, sim. você não atua com pesquisa publicada, você atua, o que pode, naturalmente, você está legalizado para isso, mas você atua muito com quali, aquela pesquisa que acompanha, por exemplo, a audiência de uma rádio, a gestão de um governo, ou exatamente uma pesquisa também para um candidato, enfim. Sim, eu faço mais as pesquisas qualitativas e também quantitativas, só que para consumo interno. Eu não costumo divulgar pesquisa. A gente faz, porque na verdade a gente faz um estudo mais complexo do que propriamente as pesquisas eleitorais de forma tradicionais, sabe, Cláudio? Então eu prefiro não trabalhar assim nesse vínculo, né, de divulgar as pesquisas. É mais um consumo interno partidário, de candidaturas, de pessoas ali vinculadas ao meio político, sabe? Meu caro Everton, com você então. É, Nessa semana saiu uma pesquisa, né, da Atlas Intel, divulgada no dia 25, na quarta-feira, que projetou o segundo turno com 46,3% ao senador Flávio Bolsonaro e 46,2% para o presidente Lula. É a primeira pesquisa que o Flávio aparece à frente de Lula. E assim, como você projeta essa eleição até outubro? Como você observa e analisa os prós e os contras e quais são os desafios do presidente? Ô Everton, tem três grandes questões que eu gostaria de chamar a atenção de uma avaliação a nível nacional. A primeira avaliação que a gente tem que fazer é que o presidente Lula ele não fez nada para poder acabar com a polarização no Brasil. Muito pelo contrário. O PT está cada dia mais forçando essa polarização, acredito eu, que com a condução do seguinte pensamento. Quanto mais polarizado, né, a gente não tem uma terceira alternativa e o presidente Lula tem chances de ganhar a eleição. Então, você tem ali um Brasil que terminou a eleição de 2022 completamente polarizado e essa polarização ela permanece até hoje. Então, eu vou dizer a seguinte questão: independente de quem ganhar a eleição, se vai ser Lula ou se vai ser Flávio Bolsonaro, ela vai ser uma eleição muito apertada, como foi a de 2022 também. Ela não vai ser uma eleição fácil. No Brasil, não vai ter nenhuma eleição fácil, nem para governador e nem para presidente da República. Porque as eleições de governador elas vão ser eleições nacionais também nessa disputa entre Flávio e Lula. Então você vai ter ali, na minha opinião, mais uma eleição que a população vai votar pela rejeição e não em si pelo candidato especificamente, né? O brasileiro ele tende a votar em quem ele tende a votar em quem ele menos rejeita. Esse aqui eu gosto, esse aqui é o que eu menos odeio. Eu vou votar nesse candidato então. Então vai ser uma eleição novamente polarizada e também muito disputada do ponto de vista eleitoral. Nós chegamos a. E Tá agora. fechado, seu microfone. Everton? No Rio, nós temos duas cadeiras em disputa para o Senado. Quem que você projeta que vai ter a possibilidade de ir ao Senado no próximo ano? Eu acho que no Rio nós temos dois candidatos muito competitivos nessa chapa, sabe?
O governador Cláudio Castro, pela história que tem, pela popularidade que alcançou depois daquela operação policial, o governador Cláudio Castro, se for candidato ao Senado, para mim será o mais votado do Estado, vai ter um forte apoio político, né, por todo o Estado, e também todas as indicações de pesquisa, de análise que o governador Cláudio Castro hoje lidera as intenções de voto. E, na minha opinião, a segunda cadeira vai ficar com a candidatura do Eduardo Paes, alguém vinculado a ele, talvez o Pedro Paulo. Eu não posso te dizer especificamente quem vai ser o candidato deles, mas, na minha opinião, vai se fazer as duas cadeiras, uma candidatura mais à direita faz uma e uma candidatura mais à esquerda vai fazer uma outra cadeira. Essa que é a minha perspectiva. Você acha que a Benedita, por quadro histórico do PT, tem chance nessa eleição? Acho que a Benedita em si, para o Senado, ela seria uma candidata forte se tivesse total apoio do Eduardo Paes. Como a Benedita não vai ter o total apoio do Eduardo Paes tende a lançar o deputado federal Pedro Paulo para o Senado, né, pelo que a gente tem escutado. Eu acho que a Benedita não assim, vai ser difícil para ela ganhar a eleição para o Senado com esse cenário, tendo o Pedro Paulo na disputa também com esse voto de um público mais à esquerda nesse sentido, né? Um centro mais à esquerda, né? Então acho que vai ser difícil para a Benedita conseguir um mandato de senadora com esse perfil de candidatura. Essa é a minha avaliação, né? Perfeito. A esquerda, em relação à eleição passada para o Senado... Cláudio, podemos falar de governador? Pode, desculpa, o meu microfone estava fechado aqui, desculpa, que são dois no meu caso, eu sou privilegiado, tem o da rádio e tem o do Mix. Desculpa, perdão. Não, eu dizia aqui que nessa eleição de Senado, a esquerda se dividiu na passada e Romário, literalmente, entrou com bola e tudo, fez a... Sim. Né? Talvez se a de esquerda tivesse unida, não sei, né? Você tem aí um montante, né, de soma daquele total ali de votos espalhados pelos vários candidatos da esquerda que daria, né, uma vaga ao Senado maior do que a quantidade de votos que o Romário teve. Mas nessa esteira de pesquisa e de candidatura ao governo do Estado, chegando agora ao Palácio das Laranjeiras, Palácio Guanabara, eu queria entender porque você disse que não teremos eleições fáceis nem para governador. Lembrando da última eleição, Cláudio Castro venceu uma larga vantagem no primeiro turno. Perfeito. A sua reeleição. Hoje, né, depois da operação nos complexos do Alemão e Penha, talvez o Castro, ele teve inclusive uma melhora na avaliação do seu governo, mas a avaliação dele como pré-candidato ao Senado disparou, tanto que ele disputava ali, né, pau a pau com o Flávio Bolsonaro, que antes de ser pré-candidato a governador era o favorito à reeleição, dado como quase que certo. A gente perguntava aqui, os nossos convidados, quem seria o segundo, já que Flávio, como senador, estava disparado nas pesquisas. E aí, eu chego ao Palácio Guanabara. O carnaval, rapaz, eu acho que a turma estava sambando muito, alguém esbarrou no tabuleiro político e jogou aquilo tudo para cima. Porque foram movimentos interessantes, importantes, e no pós-carnaval também, porque o Eduardo Paes bateu o martelo com uma das maiores lideranças do Estado e do maior colégio eleitoral depois da capital, tirando a capital, a Duque de Caxias tem 735 mil votos, tem o dobro de votos de Campos. Votou 630 na última, se eu não me engano. 630, nós tivemos aqui 200 e pouco. Então você imagina a quantidade de eleitor naquela região. Mas muito mais do que isso, eleitor, ele busca um líder para ser o seu vice através da sua irmã, Jane, né, Jane Reis, e aí conversa com as eleitoras, né, com as mulheres, conversa com a ala evangélica e, sobretudo, conversa com a ala conservadora, que é, no estado do Rio, a maioria do perfil desse eleitorado.
pelo menos nas últimas eleições, tem se mantido nesse pêndulo da direita, votando em candidatos da direita, desde o Wilson Witzel, com o fenômeno Bolsonaro, que ele viajou, surfou naquela onda. Só que aí o Eduardo Paes, com isso, então, né, e com as últimas pesquisas, não tem pesquisa recente para o governo do estado. O Eduardo Paes faz o quê? Apresenta, naquelas últimas pesquisas, a liderança, e até alguns cenários ele chega a 50% no primeiro turno, ganharia no primeiro turno. Mas é aquilo, o tabuleiro, como eu disse aqui, no carnaval caiu da mesa, sacudiu tudo, e a própria direita vem com o seu primeiro nome lançado, que é o Douglas Ruas, pelo próprio Flávio Bolsonaro, agora depois do carnaval. E não é, o Everton, nós ficamos na dúvida, e meu caro Felipe, só para concluir aqui, ele não é candidato ao governo Tampão. Tampão me parece que é o Michione, segue lá o Michione, certo? Que é porque nós vamos ter 2 eleições nesse ano, meu caro Felipe, né? Sim, sim. Como você sabe. Cara, é possível o surgimento de uma terceira via? Porque o Lula, o PT, estaria até agora até antes do carnaval, com o Eduardo Paes. Mas com toda essa movimentação, o que você vê desse tabuleiro do estado do Rio de Janeiro, tendo em conta que o Douglas Ruas é policial civil e vai cair exatamente, na opinião da população, como maior força, na minha opinião, dessa eleição, a pauta segurança? Cláudio, tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração que eu acho que estão ignorando nesse debate. A primeira questão é a grande popularidade hoje que tem o governador Cláudio Castro, depois de todo esse tema da segurança, logo depois daquela operação lá naquele episódio, né? O governador Cláudio Castro desponta na popularidade e se destaca a nível nacional. O governador Cláudio Castro não se destaca só a nível de estado, virou uma discussão nacional, aquele negócio, todos os governadores veio aqui, fizeram aquela reunião, enfim, aquela coisa toda. Então, o peso do governador Cláudio Castro é muito importante. A segunda questão que eu quero dizer para você é o peso da máquina pública do Estado, com a máquina pública empurrando uma candidatura. E tem um terceiro fator, Cláudio, que eu gostaria de chamar mais atenção do que as 2 outras questões que eu coloquei. O senador Flávio Bolsonaro, para disputar uma eleição muito bem, ele precisa sair do Sudeste com uma diferença boa de votos. O Sudeste nós estamos chamando Rio, São Paulo e Minas Gerais. Com essa avaliação do Sudeste, nós moramos no estado do senador Flávio Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro. Então, a campanha do senador Flávio Bolsonaro para a presidência da República no Rio de Janeiro será muito forte, porque é o estado dele de origem, é onde ele quer sair com uma boa diferença, junto com todo o Sudeste do Brasil. A campanha de governador, na minha opinião, ela vai ser uma campanha completamente nacionalizada. Vai ser uma campanha onde o Eduardo Paes não vai poder dizer que ele não é o candidato de Lula, porque ele Agora foi o dele que caiu. Deve ter entrado alguma chamada, alguma coisa lá. Mas o raciocínio dele, Everton, vai muito dentro da lógica e de alguns pontos que precisam ser questionados, sim, e avaliados, sim. Deixa eu aguardar aqui a conexão dele. Voltou. Caiu sua conexão. Agora foi a minha conexão, caiu, mas eu voltei. Então, assim, o Eduardo Paes vai ter que dar palanque ao Lula, até pelas composições que ele fez. Eu acho que o Washington é um dos maiores políticos do nosso estado, mas a candidatura da irmã dele na chapa do Eduardo Paes não vai somar muito no sentido do conservadorismo, porque a disputa da eleição nacional tem a figura emblemática do Flávio Bolsonaro como o candidato a presidente, com o Douglas Ruas do lado dele, pelo mesmo partido, abraçado, pedindo votos juntos por todo o estado do Rio de Janeiro. E o Flávio está pensando o seguinte, na minha opinião: se eu perder a eleição para presidente da República, eu tenho que ter o governo do estado do Rio para que a gente possa manter o nosso capital político. Então, a eleição do Douglas Ruas é muito importante para o Flávio Bolsonaro nesse sentido.
Então, a eleição do Rio de Janeiro, Eduardo Paes estava correndo sozinho, porque não tinha outra alternativa. Você não tinha um nome ali vinculado à família Bolsonaro, autorizado a fazer campanha pela família Bolsonaro, com apoio da família Bolsonaro. Agora a gente tem. E temos um outro quesito nesse sentido, que é o apoio do governador Cláudio Castro, a estrutura da máquina do Estado do Rio de Janeiro e o apoio de partidos importantes como o PP, União Brasil e outros partidos que virão para a composição, que vai fazer ali um grande contraponto. A minha grande questão nessa avaliação, Cláudio, e aí eu peço licença para falar sobre isso, é que se o vice-governador da chapa com Douglas é o nosso prefeito Vladimir Garotinho, a chapa ganharia muito mais do que a chapa com o Rogério Lisboa, e eu vou te dizer o argumento eleitoral, por que eu acho isso. Na eleição de 2022, a irmã do prefeito Vladimir Garotinho, Clarissa Garotinho, fez 1.450.000 votos para a candidatura do Senado. A Clarissa foi candidata ao Senado bem em cima da hora, ela era candidata a deputada federal, decidiu ser candidata ao Senado em cima da hora e conseguiu fazer uma expressiva votação. E o prefeito Vladimir, diferente dos outros possíveis vices que o Douglas Ruas teria, é o único candidato a vice que poderia andar por todo o Rio de Janeiro dizendo assim, olha, eu como candidato, meu pai fez isso nessa cidade, minha mãe fez isso, e eu com Douglas Ruas queremos fazer aquilo. O Vladimir, pelos pais, pela governadora Rosinha e pelo governador Garotinho terem sido governadores, ele tem discurso para andar por todo o estado do Rio de Janeiro e para falar em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa chapa do Douglas Ruas com o Rogério Lisboa, ele está trazendo uma força da Baixada Fluminense com Nova Iguaçu e São Gonçalo. A gente tem que analisar a capital do Rio de Janeiro, onde o Alexandre Ramagem, do PL, fez quase 1 milhão de votos. O Eduardo Paes fez 1.800.000, mas ele fez quase 1 milhão de votos. Se você somar, por exemplo, com Marcelo Queiroz, do PP, e com o Rodrigo Amorim, do União, eles chegam ao teto ali de 1 milhão e alguma coisa. E você tem ali o Eduardo Paes com 1.800.000 e você vai ter ali o contrapeso da Baixada Fluminense. Onde vai ser, na minha opinião, decisivo para a eleição? Vai ser o interior do estado do Rio de Janeiro. O interior é um pouco menor, mas o interior hoje, somado norte e noroeste fluminense, chega a 1 milhão de votos. E esse 1 milhão de votos nessa polarização nacional que vai ser essa campanha de governador, ele vai fazer muita diferença. Então, o apoio do prefeito Vladimir Garotinho, se o prefeito Vladimir Garotinho, pelo histórico da família que tem, pelo nome que carrega, pela região que está localizado, o prefeito Vladimir Garotinho, na vice, seja quem for, daria um peso muito grande do ponto de vista estadual, pelos pais terem sido governadores, e também regional, pelo norte e noroeste fluminense. Quem perde com Vladimir não sendo vice somos nós, moradores do norte e noroeste fluminense, na minha grande opinião. Tem duas chapas vinculadas só à capital do Rio, Baixada Fluminense, e nós estamos aqui. Felipe, Cláudio, você me permite? Na sua avaliação, quem errou mais em não indicar Vladimir para ser vice na sua chapa? Eduardo Paes ou Douglas Ruas? Na minha opinião, foi o prefeito Eduardo Paes, e não ter colocado o prefeito Vladimir Garotinho como vice, porque o prefeito Vladimir traria um voto um pouco mais conservador para a campanha do Eduardo Paes, que o prefeito Vladimir tem um pouco desse perfil também, do voto ali do pessoal mais conservador. O prefeito Vladimir, como nós conhecemos, é muito bom de rua, ele tem um perfil parecido com o Eduardo nas redes sociais, comunicativo, ativo nas redes sociais, e um perfil um pouco mais jovem, um perfil leve. Eu acho que o Eduardo Paes perde de não ter o interior do estado forte, trabalhando forte para a campanha dele. Não sei se o prefeito Vladimir não decidiu quem ele vai apoiar, se vai apoiar a chapa do prefeito Eduardo, ou se vai apoiar a chapa do deputado estadual Douglas Ruas, mas o peso do vice-prefeito, o peso do prefeito Vladimir como vice numa chapa do Estado seria importante para qualquer uma das candidaturas. E o prefeito Vladimir também poderia levar o Eduardo Paes por todo o Estado e dizer, olha, aqui meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e eu junto com o Eduardo vamos fazer aquilo outro. Teria discurso para andar pelo Estado, mais ainda para poder colocar questões, sabe? Ontem o prefeito Vladimir anunciou que pelo menos seu candidato é Flávio Bolsonaro.
Se ele estará junto na campanha, veremos. Mas ele já fez esse anúncio ontem na inauguração em Madureira ali. Sim. Houve até, desculpa, Felipe Everton, só acrescentar no comentário do Everton, houve também a especulação de que o Vladimir teria sido convidado para ir para o PL. Aí já tem gente falando que vai estar no mesmo palanque da Madeleine, que também não tem nenhuma confirmação de que ela estaria no PL. Eu não cheguei a ter essa informação. Se Everton tiver, fica à vontade. Mas e de ser inclusive coordenador da campanha do Flávio a presidente. Então, ele não confirmou, o Vladimir não confirmou, isso é especulação. Então, assim, é um aceno aí interessante para. Aliás, o próprio Washington Reis declarou: meu candidato a presidente é o Flávio, e o Eduardo Paes provavelmente deve perder o apoio do PT. Não sei se o PT vai alinhar. O PT deve lançar candidato próprio, é só uma opinião. Pode ser que o PT lance candidatura própria no estado do Rio, mas o Coaquá tem sido muito firme na posição de manter com o Eduardo Paes. Eu acho que vai ser uma construção difícil para o Eduardo Paes, tentar esconder o Lula da campanha dele, que vai ser uma posição que ele vai ter que saber como fazer isso. E eu não sei como que ele vai conduzir essa questão dele, né, essa posição dele na campanha presidencial. Porém, Cláudio, eu vou dizer mais uma coisa que eu ainda acho que essa eleição, o interior vai fazer muita diferença. Quando eu falo interior, é norte e noroeste fluminense. Por que eu estou dizendo isso? Porque são candidatos que não são conhecidos no norte e noroeste, que uma liderança, uma figura como a liderança do prefeito Vladimir regional vai fazer muita diferença. E tem uma outra coisa que eu acho, que essa eleição, Cláudio, se não tiver um terceiro candidato que vá fazer voto, ela vai ser decidida no primeiro turno. Porque se você não tem um outro candidato para fazer um contrapeso de voto, ela tem toda a possibilidade de ser uma eleição decidida em um turno só. E uma eleição decidida em um turno só, polarizada, como eu acho que vai ser essa campanha de governador, pode dar qualquer um dos dois candidatos. O Eduardo Paes, no momento, é franco favorito, as pesquisas ainda não estão mostrando, né, não foram divulgadas, não foram feitas, devem estar sendo feitas agora, depois do anúncio do Flávio, mas eu tenho certeza que o Douglas Ruas vai aparecer muito bem nessas pesquisas. E a gente vai conduzir um trabalho, né, junto com o prefeito Vladimir, e que o prefeito Vladimir aí em Campos falar que o nosso time aí vai fazer, a gente vai estar junto. Não, tranquilo. Talvez o Vladimir, nessa projeção que você fez, sim, bom nome, boa liderança, ele conversa bem com essa região toda, muito dinâmico, tem uma rede social extremamente ativa e muito importante para ele. O que, Beto? Caiu de novo. Caiu aonde? Internet. Não, se... pra mim. Voltou. Aqui tá tudo ok. Vê aí direitinho aí, porque aqui tá tudo tranquilo. Bom, então... desculpa. E aí, só que quando você fala de Garotinho e você fala de Rosinha, ele leva... Tudo bem que ele leva a Ponte Rosinha, ele leva a RJ216, ele leva uma série de benfeitorias dos dois governantes. Mas leva também a rejeição. Não pode esquecer disso. Depois você acrescenta aí nesse cálculo e traz. Agora, para a gente fechar, temos aqui 4 deputados hoje estaduais e 1 federal suplente. Como você sabe como é que é ser suplente, melhor do que a gente. O Caio hoje é suplente em Brasília, então muita coisa ele não pode fazer em função dele ser suplente. Não pode porque, por exemplo, a quantidade de emendas impositivas já foram gastas pelo titular da pasta, enfim. Mas é um deputado federal, enfim, é autoridade. Claro, está no mandato. Está no mandato, está com a caneta na mão, é isso aí. Temos 4 estaduais, né? A começar pela Carla. Acho legal de falar o nome de uma mulher primeiro, né? A gente fala tanto de mulher e acho... E também pelo trabalho da Carla, independente de valores pessoais, mas é justo por essa questão. De São João da Barra,
que teve quase 18 mil votos em Campos, Bruninho da Uaire, que é domiciliado em São João da Barra, que teve mais de 40 mil 47 mil. Só em Campos, não é isso? E aí eu trago... Pode ter coordenar essa campanha do Bruno, junto com o pai dele, Betinho da Uaire, na última eleição. Isso vem dos seus avós, não é isso? Essa ligação. Isso, minha ligação. Betinho agora é marombeiro e garoto TikTok. Agora ninguém segura. Ele tava sambando no carnaval, aí é duro. Mas vamos lá, um abraço ao Betinho. E aí temos mais 2 nomes. O Tiago Rangel, que tem feito aí o seu trabalho aqui de consolidação do seu nome na região também, e o Rodrigo, afastado da presidência da Alerj, depois daquela vitória extraordinária de 70 votos da casa para a reeleição de presidente, foi afastado pela operação Carne, suspeita de envolvimento com o crime organizado e por ter vazado algumas informações da segurança pública contra o TH Joias, e tem pedido sucessivos licenciamento do cargo de deputado estadual. Porque, só para lembrar, ele foi afastado e não pode assumir a presidência da casa, mas pode seguir como deputado normalmente na Assembleia. O que eu quero que você projete para a gente é como ficam esses deputados em reeleição, como fica também o número de deputados aqui de Campos, com o grupo de Vladimir propondo aí a candidatura de 2 nomes, pelo menos a estadual, já anunciados, que é o Tiago Vigílio e o Bruninho, e a possibilidade também dele vir ou da esposa para federal. O que você projeta em termos de números para deputados estaduais, para Campos, e conta também essa região, e para deputado federal também? Ô, Cláudio, eu estava falando uma coisa esses dias e vou colocar aqui que é muito importante, que é o seguinte. No pior momento da família Garotinho, que foi naquele período de 2016 a 2018, eles elegeram 2 federais, que foi Vladimir e Clarissa, e elegeram Bruno da Uaire, deputado estadual. Então, no pior momento da família Garotinho, eles fizeram 2 federais e 1 estadual. Eu acredito que o prefeito Vladimir, pelo conhecimento que tem, pela força política do seu grupo em Campos, ele pode sim eleger 2 estaduais, e se ele for candidato a deputado federal, provavelmente vai fazer mais de 100 mil votos. Claro, no geral, mas vai sair muito bem votado de Campos. Acredito que o Vladimir faria uma votação até histórica na cidade, pela popularidade que tem hoje, pelo grupo político que tem e pela oposição completamente desorganizada da nossa cidade. Então, Vladimir hoje se coloca como, se for federal, com certeza acho que vai ganhar as eleições e vai ser muito bem votado na nossa cidade. Quanto aos outros candidatos, acho que Tiago Virgílio é um nome ligado à família Garotinho, muito importante para o grupo da família Garotinho, e que, se for candidato, vai disputar a eleição de forma muito forte, também podendo ganhar as eleições. O deputado Tiago Rangel tem mostrado que está trabalhando bastante, tem feito composições na região, acredito também na sua reeleição, e o grupo do deputado Rodrigo Bacelar, não sei como vai se organizar, se o Rodrigo vai ser candidato, se vai lançar candidatura, mas também é um grupo hoje que está no estado todo, um grupo que tem uma base eleitoral em Campos e na região. Também, se lançar candidato ou se for candidato, com muita chance também de ganhar a eleição. Acho que Campos, com a nossa deputada na região, Carla Machado, que deve sair do PT, pelo que eu soube, deve ir para um outro partido, o partido do deputado Áureo Ribeiro, onde eu fiquei sabendo, não sei se isso procede, por Solidariedade, onde eu fiquei sabendo que a Carla iria, é uma forte candidata à reeleição, mas eu não acredito muito em outras candidaturas que não estejam vinculadas a essas candidaturas, sabe? Acho que outros candidatos vão ter muita dificuldade para a eleição, porque a máquina pública vai trabalhar muito forte para os seus candidatos, e os candidatos de fora estão cada dia mais entrando na nossa cidade, buscando votos, então que vai dificultar outras candidaturas na nossa cidade. Beleza. Cara, são 9h22.
infelizmente tivemos esse imprevisto, faz parte da história, a gente faz parte da vida, não tem como evitar, mas eu quero muito aqui te agradecer, prazer poder te conhecer, mesmo que ainda distante, mas muito bom poder falar com você, bom poder te ouvir aqui nesta manhã. Claro, desejamos toda a sorte para você lá na posse e na sua passagem pela Câmara. Obrigado, Felipe. Cláudio, pode falar. Quero agradecer a você, Felipe, pela oportunidade de vir aqui no Folha no Ar para a gente ouvir suas ideias, expor sua figura, saber para fazer o público, né, e os ouvintes te conhecerem mais. Agradecer também, Cláudio Nogueira, mais uma sexta-feira. Até segunda. Se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar. Pelo menos o do Madureira tem que ganhar. Se não ganhar do Madureira, aí o Felipe Luiz pode pegar a mochila dele e ir embora. Pode até perder de 2-0, que ainda estaria classificado, não é isso? Para a final da competição, porque ganhou o primeiro jogo 3-0, é isso? Sim, isso. Rapaz, que situação, hein? Se o Flamengo, que é um time bilionário, tá assim, imagina o Fluminense. Olha, meu caro Felipe Coutinho, obrigado então pela sua presença. Mais uma vez reforçando aqui os votos de sucesso para você. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Dizer para você que eu fiquei muito feliz em receber esse convite, porque o Folha no Ar do Cláudio Nogueira e do meu amigo Everton é um programa muito importante para as análises da nossa cidade, para as análises políticas da nossa região. Para mim é um prazer participar com vocês aqui. Gostaria de aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez ao prefeito Vladimir Garotin pelo convite de estar somando no seu grupo político. Agradecer ao vereador Cabo Alonsimar por ter o vereador Cabo Alonsimar me incentivado a estar ocupando, né, a cadeira de vereador. Eu tenho essa dívida com o Cabo Alonsimar histórica, né, dele estar me dando essa oportunidade. Agradecer a toda a minha família que está me acompanhando, todos os meus amigos, minha mãe, minha irmã, minha esposa, e dizer para vocês que conte comigo, o vereador Felipe Coutinho vai estar todos os dias presente na Câmara Municipal para a gente tentar fazer uma cidade melhor, melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar o nosso dia a dia na nossa cidade. Queria também aproveitar o espaço para agradecer a Deus, né, por estar aqui com saúde, e um bom dia a todos que estão nos ouvindo, um bom dia aos amigos aí que estão nos assistindo também pelas redes sociais, e dizer que, mais uma vez, só gratidão. Obrigado pelo espaço, obrigado ao Grupo Folha como um todo, e espero estar, Cláudio, mais vezes aqui com vocês, para que a gente possa estar discutindo outras questões, outros temas nacionais, outros temas do Estado, e falando de política, que é aquilo que eu gosto muito de fazer. Muito obrigado, viu? Tá certo, amigo. Obrigado a você mais uma vez. Gente, tchau. Fechamos aqui o Folha no Ar, e a você que nos acompanhou até aqui na Everton, muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, sigam aqui, claro, na Folha FM. Seu João Siqueira está aí no Face acompanhando a gente. Seu João, obrigado. E vamos lá, vamos para edição do Jornal Impresso Folha da Manhã. Vai trazer parte dessa entrevista, ô Everton? Depois você confirma aí para a gente. E agradecer a você, parabenizar você também, Everton, pela semana e por estar aqui com a gente reforçando o nosso time, confirmar que segunda-feira excepcionalmente você estará aqui. A gente vai conversar com a primeira dama de Niterói, a Fernanda Neves, vai estar aqui com a gente segunda-feira presencial. Valeu Everton, bom final de semana para você. Obrigado, Nogueira. Essa primeira semana na bancada do Folha no Ar está sendo muito importante e muito gratificante estar diariamente com você, com os ouvintes, e poder dialogar sobre a política, sobre a vida, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa cidade, que é muito mais importante. Então é isso. Obrigado aos ouvintes e até segunda. Madureira. Aqui são os 9h27. A musiquinha só, para aí. Vamos lá, gente. Continue ligado, continue na Folha. A gente volta segunda-feira no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos, Imagem, né, sempre à frente.